Boa noite a toda a comunidade acadêmica. Estamos aqui esta noite para dar início à apresentação dos trabalhos das 24ª Mostra Científica, que será novamente exibida de forma inteiramente online. Neste momento será apresentado o grupo de trabalho dos acadêmicos do curso de Odontologia. Orientamos que as perguntas, elogios e sugestões sejam realizadas aqui diretamente no chat do YouTube e assim que possível o acadêmico estará respondendo aos questionamentos. Lembrem, dúvidas e questionamentos devem ser feitos diretamente aqui no chat e se você está gostando, deixe seu like aí e compartilhe esse vídeo com os amigos. Bom, convidamos agora a acadêmica Giovana Rosa para a sua apresentação. Olá, eu sou a acadêmica Jennifer Felten. Olá, eu sou a acadêmica Giovana Rosa. Nós estamos aqui na 24ª Mostra Científica da Uniplac para apresentar o nosso trabalho de TC sobre saúde bucal em pacientes hospitalizados. Nós cursamos odontologia, estamos na 6ª fase e o nosso orientador é o mestre Fabrício Ramos Martins. No Brasil, a odontologia hospitalar, ela proporciona um atendimento diário em pacientes hospitalizados, que tem o intuito de possibilitar um adjuntório satisfatório para o paciente, inclusive atribuindo um campo de atuação profissional odontológico em um âmbito hospitalar. Sabemos que os cuidados da cavidade oral, da saúde bucal também é fundamental pela manutenção da saúde e também pela qualidade de vida. Mas percebemos que quando falamos em um atendimento na rede hospitalar, está diretamente relacionada a um atendimento de urgência e emergência em traumas, que é o bucomaxilofacial. É uma especialidade odontológica que tem como objetivo tratar traumatismos e deformidades na cavidade oral. Mas também tem os dentistas cirurgiões gerais, que geralmente atendem em UPAs, que são os pacientes são indicados por uma unidade básica de saúde, ou também eles vão por queixas de dores ou outros. Mas a prevenção, ela é possível ser feita junto com o dentista e o médico, mas nem sempre acontece. E quando não acontece, pode acontecer, as doenças elas podem acontecer, elas também podem se agravar, e às vezes eles só se percebem pelo algo que é maior, não pelo algo que é menor, que eles podem ter a prevenção. Algo que pode se tornar agravante pelo descuido. Muitos pacientes que estão hospitalizados, eles focam somente na doença e acabam deixando de lado a sua higiene bucal, o que é muito prejudicial a eles, porque a boca é uma porta de entrada para outros vírus e bactérias que podem afetar e prejudicar aquele paciente. Como exemplo disso, nós podemos citar a pneumonia, que geralmente eles não sabem que o agravamento ele pode também ser pela falta de higiene bucal inadequada. Então, a nossa problemática. A inclusão de um cirurgião dentista em ambiente hospitalar pode proporcionar benefícios na qualidade de vida de pacientes hospitalizados? Como objetivo geral, a gente tem de discutir a relevância de um cirurgião dentista em um âmbito hospitalar, não só na especialidade como bucomaxilofacial, mas também o cirurgião dentista como um todo. Já nos objetivos específicos, investigar o quadro de melhora de diferentes tipos de pacientes que receberam ou não assistência odontológica, averiguar os possíveis conhecimentos de seus acompanhantes sobre os cuidados de higiene bucal, Esquadrinhar o conhecimento de docentes e discentes do curso de graduação em odontologia a respeito da odontologia hospitalar durante a formação profissional. um indicador muito importante que deve-se ter é a percepção de condição bucal, pois ela sintetiza a condição real de saúde e as pessoas depende de pessoa para pessoa como é a saúde dela. Aí depende também do fator cultural ou também de conhecimento que ela tem sobre a sua saúde bucal.
Na nossa metodologia, ela iniciou-se a partir de uma revisão na literatura para elencar os principais elementos que compõem um resumo, seguido de pesquisa para verificar como está a saúde bucal de pacientes hospitalizados. Nos nossos resultados, a gente espera-se que a comunidade acadêmica ela possa elaborar os resumos contemplando todos os elementos que melhor descrevam um trabalho como um todo. E ainda espera-se que uma melhora significativa na saúde bucal em pacientes que estão hospitalizados. Não só os pacientes que estão hospitalizados, mas também de seus acompanhantes. Eles às vezes não sabem o que é bom ou o que é ruim. Então, a gente precisa demonstrar isso para eles saberem de fato o que estão vivendo. Então, seria isso. Muito obrigada pela atenção. Uma boa noite. Muito obrigado aos acadêmicos pela apresentação. Lembro que questionamentos devem ser feitos diretamente aqui no chat. Se você está gostando da apresentação, deixa seu like aí e encaminhe os links para os amigos. Bom, convido agora o acadêmico Guilherme Otacílio para a sua apresentação. Olá, meu nome é Guilherme Otacílio Figueiredo. Sou orientado do professor Fabrício Martins e curso a odontologia na Uniplac. Meu trabalho é sobre a inter-relação ortodontia e periodontia. O tratamento ortodôntico apresenta o potencial de, indiretamente, causar alterações periodontais devido ao acúmulo de biofilme, em função da dificuldade de manutenção de higiene bucal adequada na presença de bandas e brackets. A cooperação mútua entre o periodontista e o ortodontista oferece grandes possibilidades para o tratamento de vários problemas ortodôntico-periodontais. Além disso, uma dúvida comum entre os clínicos é se o tratamento ortodôntico pode promover o desenvolvimento de alterações nocivas ao periodonto de sustentação. O tratamento ortodôntico é baseado na aplicação de uma força em um dente, que irá produzir o movimento dentário, à medida que ocorre remodelação das estruturas adjacentes. Uma estrutura periodontal sadia é extremamente importante para a movimentação ortodôntica, para que se obtenham resultados satisfatórios. Assim, a destruição do periodonto de sustentação pela atividade do biofilme gera perda de equilíbrio entre o suporte periodontal disponível e as forças que agem sobre os dentes, resultando em alterações de posição. A colocação de aparelhos ortodônticos leva à inflamação gengival e influencia a composição da microbiota subgengival. Porém, essas condições são reversíveis em pacientes com bom padrão de higiene bucal. O aumento gengival inflamatório em estágios iniciais pode ser revertido através de tratamento periodontal básico, enquanto que uma situação clínica mais avançada requer intervenção cirúrgica, procedimento que apresenta resultados previsíveis e estáveis. O objetivo do estudo é, através de uma revisão de literatura atual, esclarecer questionamentos constantes com relação às alterações periodontais após a colocação do aparelho ortodôntico, fornecendo reflexões importantes, para que assim o ortodontista ajude o paciente a evitar o comprometimento das estruturas periodontais. A pesquisa do estudo utilizada foi a revisão de literatura, que enfatiza a inter-relação das especialidades, que são a ortodontia e a periodontia, destacando a problemática, os riscos, as limitações do tratamento e a necessidade da interdisciplinaridade das especialidades para alcançar resultados satisfatórios e o melhor prognóstico para o paciente.
O tratamento, quando não for realizado com cautela, planejamento e acompanhamento, pode gerar complicações periodontais, tais como recessões gengivais, deiscências ósseas ou formação de bolsas gengivais. A busca da normalização sem a possibilidade de agravar ainda mais o periodonto de sustentação deve ser, portanto, o objetivo do tratamento ortodôntico, buscando sempre a obtenção de uma oclusão estável e de uma estética favorável em condições periodontais saudáveis. Obrigado pela atenção. Esse foi o meu trabalho. Boa noite a todos. Muito obrigado aos acadêmicos pela apresentação. Bom, lembro que questionamentos devem ser feitos diretamente aqui no chat, e se você está gostando deste formato, deixa seu like aí, encaminhe o link para os colegas. Convidamos agora as acadêmicas Júlia Ruda e Maíse para a sua apresentação. Boa tarde, meu nome é Júlia e hoje a gente vai apresentar o nosso trabalho sobre implantes com carga imediata relacionados à estética anterior. Meu nome é Maíse. O nosso professor e orientador é o professor Gustavo Fortinari Dias e a gente cursa o curso de odontologia. O trabalho apresentado mostra características, formas e métodos para que possam ser feitos implantes com carga imediata em áreas estéticas, levando em consideração todos os pré-requisitos, sendo eles estética, saúde periodontal, quantidade óssea e razão de sucesso e insucesso de próteses e implantes suportados, para obtenção de sucesso e redução dos erros. O que é? O implante com carga imediata é uma das diferentes técnicas. Ele tem como principal diferencial o tempo reduzido para a colocação da prótese. Sendo assim, o profissional pode fazer a instalação da prótese depois da cirurgia de colocação do pino, que sustenta a prótese. Pré-requisitos. Saúde periodontal. O principal motivo da perda é o principal motivo para a perda de implantes, tendo que ser identificada e tratada antes da colocação do implante. O periodonto deve ser de coloração rosada, superfície corrugada, que é aspecto de casca de laranja e consistência firme. As características ósseas. É necessária a quantidade óssea adequada de osso em boca para a realização do implante. Caso contrário, é realizado o enxerto ósseo. A quantidade óssea é vista por um exame que se chama tomografia, onde se vê com cortes em áreas específicas, mostrando a quantidade óssea naquela região onde será feito o implante. É importante lembrar que existem vários tamanhos de implantes no mercado, então a gente tem que selecionar o tamanho adequado para cada paciente e cada caso. A estética. Ela varia de paciente para paciente e devemos sempre levar em consideração a opinião do mesmo. A proporção áurea deve ser considerada em todos os casos, relação harmônica de duas partes desiguais. Ainda em relação à estética, a gente deve levar em conta a linha do sorriso, a cor da pele do paciente, forma do dente, cor do dente, localização do elemento dental. Devemos sempre seguir a vontade do paciente, pois estética é muito relativa de pessoa para pessoa. Porém, devemos falar o que é mais adequado e compatível com as suas características. As razões de sucesso e insucesso, os cirurgiões dentistas devem estar seguindo com eficiência todos os pré-requisitos já apresentados. Caso haja algum insucesso, algum dos passos não foi seguido efetivamente, tendo que ser revisado e refeito. Metodologia. A pesquisa iniciou-se a partir de uma revisão de literatura, selecionando artigos em base de dados como PubMed, Google Acadêmico, entre outros. A colocação de implantes de carga imediata e seus requisitos foram selecionados artigos que abordem os temas que a gente comentou anteriormente, que são estética, estrutura óssea, saúde periodontal e periimplantar e razões de sucesso e insucesso pós-implante. Os resultados. Como resultados, espera-se que os cirurgiões dentistas possam elaborar implantes com carga imediata de maneira mais correta e sempre levando em consideração todos os itens citados para a obtenção de sucesso e maior satisfação do paciente, devolvendo a estética imediatamente para uma função, fonação, mastigação e oclusão melhor. Obrigada pela atenção.
Muito obrigado aos acadêmicos pela sua apresentação e lembrando mais uma vez que questionamentos devem ser feitos diretamente aqui no chat. E se você está gostando desse formato de apresentação, deixa seu like aí e compartilhe esse link com seus amigos. Bom, convidamos agora Leonardo Bering e Magali Parisi para a sua apresentação. Olá, eu sou Leonardo Bering, acadêmico da segunda fase de odontologia. Estou aqui para apresentar meu projeto de pesquisa, que é um estudo de revisão orientado pela professora Annelise Viapiana Maziero, junto com os coautores, professora Magali Cleonice. E seu nome é A Efetividade da Terapia Fotodinâmica como Terapia Complementar no Tratamento da Doença Periodontal. Para o entendimento deste projeto, é necessário saber o que é a doença periodontal e como ela atua, né? Na esquerda, a primeira imagem mostra a gengiva completamente saudável e seu dente também. Na segunda imagem, mostra já um acúmulo bacteriano, que seria uma crosta bacteriana, um biofilme, que se instalou no dente. E com o passar do tempo, esse biofilme vai aumentando e vai avançando para a raiz do dente, que no caso, o osso do dente, chamado de processo alveolar. Esse processo alveolar vai retraindo, causando uma retração gengival, deixando o dente muito exposto. O Global Burden of Disease classificou a periodontite grave em 11º lugar de prevalência, afetando 750 milhões de pessoas no mundo. Os efeitos deletérios da doença periodontal se estendem além da cavidade oral através da circulação sanguínea, atingindo seu portador sistemicamente e contribuindo para o aumento das comorbidades sistêmicas. Que seria isso? Que as bactérias da raiz partem para a circulação sanguínea, afetando e aumentando as comorbidades sistêmicas pré-existentes nesses portadores. Como no caso, o efeito da diabetes, que a bactéria acaba atuando no fígado, acaba afetando o metabolismo do fígado e assim afetando o controle glicêmico, dificultando o controle da diabetes. Assim como o Alzheimer também, essas bactérias podem afetar o sistema nervoso central, afetando e aumentando o aparecimento do Alzheimer. Assim também como doenças coronarianas, artrite reumatoide, desenvolvimento de câncer de boca, pneumonia nosocomial para pacientes internados em unidades de terapia intensiva, risco aumentado de parto prematuro, maior risco de complicações da Covid-19, que no caso seriam aqueles pacientes que ficam entubados em hospitais que não conseguem escovar os dentes por estarem entubados, e nisso as bactérias se aproveitam da ocasião e começam a aumentar as complicações. Para o tratamento convencional da doença periodontal, é utilizado a raspagem e o alisamento radicular. Só que este procedimento há uma dificuldade de acesso às áreas de furcas, bolsas profundas, sulcos e sítios distais de molares, ou seja, não há como chegar em certos locais. A medicação sistêmica associada a essa terapia e as terapias cirúrgicas não tem atingido os resultados almejados, que seriam os fármacos. E aí, como terapia complementar, este estudo faz o entendimento da terapia fotodinâmica para atuar, ajudar a retirar essas bactérias. À esquerda, a primeira imagem mostra um biofilme bacteriano. Já na segunda, mostra o processo de raspagem para retirar este biofilme. Só que muitas das vezes ficam os resquícios do biofilme que a gente não consegue tirar. E para tirar esse biofilme que ficou restando, é utilizado a terapia fotodinâmica junto com o corante para matar as bactérias. O objetivo geral deste estudo é analisar a efetividade da terapia fotodinâmica como terapia complementar no tratamento da doença periodontal. Os objetivos específicos são explorar, descrever e discutir o resultado de publicações que investiguem a atividade antimicrobiana da terapia fotodinâmica frente aos principais micro-organismos envolvidos com a doença periodontal, dentre eles essas bactérias. Também explorar, descrever e discutir o resultado de publicações que investiguem
a atividade biológica da terapia fotodinâmica no tratamento coadjuvante da doença periodontal, e também investigar os estudos que abordam a síntese e caracterização do azotimetileno nanoencapsulado, que seria, no caso, o corante, para aplicação na terapia fotodinâmica. Este estudo é uma revisão integrativa de literatura que está sendo realizada nas bases de dados eletrônicos da PubMed, Science Direct e Google Acadêmico. Estão sendo utilizados os descritores em português e inglês, doença periodontal, terapia fotodinâmica, nanotecnologia e azotimetileno. Estão sendo selecionados artigos publicados entre 2016 e 2021, publicados em língua portuguesa e inglesa. Há também um quadro para análise dos resultados dos estudos. Aqui tem um exemplo da busca desses artigos feitos pelo Science Direct, e eu, principalmente, estou nesta fase, terminando esta fase do projeto. Os resultados esperados são: espera-se neste estudo conhecer o uso da terapia fotodinâmica no tratamento da doença periodontal e também compilar as pesquisas já realizadas com o intuito de atualizar os profissionais nessa modalidade terapêutica para a obtenção da eficácia da técnica com protocolos clínicos seguros e adequados para a prática clínica. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado pela sua apresentação. Lembro que questionamentos devem ser feitos diretamente aqui no chat. E se você está gostando desse formato, deixa seu like aí e compartilhe esse vídeo com os amigos. Bom, convidamos agora os acadêmicos Lucas Gamborge e Letícia Ribeiro para a sua apresentação. Uma boa noite a todos. Eu me chamo Lucas e eu vou falar sobre o trabalho, a importância do pré-natal odontológico na prevenção do parto prematuro, possivelmente provocado pela doença periodontal. Este trabalho tem como autores os acadêmicos Letícia Ribeiro e Lucas Gamborge Lima. Como orientador, o professor Christopher Corberlini, e nós somos do curso de Odontologia. Primeiramente, por que este tema, pré-natal odontológico e doença periodontal? Porque durante a gestação, devido a alterações hormonais, há uma maior suscetibilidade à doença periodontal, que, caso existente neste período, favorece a disseminação de bactérias específicas dessa doença e mediadores inflamatórios do tecido periodontal para a unidade feto-placentária através da corrente sanguínea. A hipótese de que a doença periodontal ativa possui envolvimento com o parto prematuro vem sido exaustivamente investigada por inúmeros trabalhos. Porém, a relação entre essas duas condições permanece incerta. Entretanto, o tratamento periodontal não cirúrgico vem sido indicado pelos pesquisadores como uma forma de prevenção aos possíveis males que a periodontite pode causar durante a gravidez. Mesmo que não se confirme a relação, é-se utilizado como forma de prevenção o tratamento periodontal não cirúrgico durante a gravidez. Ou seja, baseado nisso, se faz necessário a presença de um cirurgião dentista nos procedimentos pré-natais. No Brasil, o pré-natal odontológico já está presente no serviço público, mas sua efetividade em barrar a evolução da doença periodontal e impedir o parto prematuro, possivelmente por ela causado, requer melhor investigação. A janela de intervenção indicada pela literatura para intervenção odontológica em gestantes é no segundo trimestre de gestação. Porém, segundo Beck e colaboradores em seu trabalho, o tratamento preventivo e não cirúrgico periodontal neste período já é tardio no que se diz respeito a evitar que essas bactérias específicas da doença periodontal colonizem a unidade feto-placentária. Então, qual que é o problema que nós temos? Existe relação direta entre a evolução da doença periodontal em gestantes e o parto prematuro e a ruptura prematura de membrana? Com base nesse problema, nós formulamos 3
hipóteses. A hipótese 0 é que não existe relação direta entre a evolução da doença periodontal em gestantes e o parto prematuro. A segunda hipótese é que, sim, há uma relação direta entre essas duas condições. E a terceira hipótese é que nós não podemos estabelecer e nem mesmo descartar a relação direta entre a evolução da doença periodontal em gestantes e o parto prematuro. Com isso, nós temos um objetivo geral neste projeto, neste trabalho, que é avaliar se existe sim a relação direta entre a evolução da doença periodontal e o parto prematuro. E temos também alguns objetivos específicos do trabalho, que é determinar a prevalência da doença periodontal em gestantes, um dado epidemiológico importante. Identificar a predisposição à doença periodontal durante a gestação e verificar a influência da doença periodontal nas alterações hormonais encontradas na gestação. Então, como que nós vamos fazer esse estudo? Será um estudo prático, o qual será realizado de uma forma de um levantamento epidemiológico observacional transversal através de um exame periodontal. Então, iremos à unidade básica de saúde, onde as gestantes fazem o seu pré-natal, e faremos um exame clínico, um exame periodontal, utilizando o método de registro periodontal simplificado. Utilizamos esse método, escolhemos esse método por ser um método mais simples, com uma boa precisão e que não demanda muito tempo de exame clínico para a gestante. Então, será realizado esse exame clínico e nós escolhemos a Unidade Básica de Saúde do bairro Coral, no município de Lages. Então, o registro periodontal simplificado funciona da seguinte maneira. Primeiro, ele exige que se use uma sonda padrão OMS, uma sonda periodontal padrão OMS, que possui em sua ponta esta forma arredondada, essa forma circular. E conforme colocamos a sonda no suco gengival, o que fica à amostra é o que vai determinar o valor que nós vamos pôr na tabela de dados. Então, vai funcionar assim: vai ser avaliado os 6 sextantes da boca, os 6 sextantes periodontais, e o maior valor encontrado naquele sextante vai ser colocado. Para isso, temos também que critérios de exclusão e inclusão da amostra. Então, serão incluídas para o exame gestantes com até 20 semanas, usuárias da Unidade Básica de Saúde do bairro Coral, no município de Lages, para o pré-natal. E serão excluídas da amostra usuárias de prótese total em qualquer uma das arcadas, usuárias de prótese parcial removível ou prótese fixa, que possuam menos de 7 elementos por arcada, menos de 7 dentes por arcada. Também serão excluídas da amostra gestantes com mais de 20 semanas. Gestantes não usuárias da Unidade Básica de Saúde do bairro Coral. Isso é muito importante porque lá nós saberemos, usuários daquela unidade, nós saberemos como será o protocolo de pré-natal odontológico. Vocês estão fazendo certinho, seguirá um padrão. Se forem de outra unidade ou se estiverem utilizando serviço privado para o pré-natal, nós não teremos esse controle. E também serão excluídas da amostra gestantes que não assinarem o termo de consentimento livre e esclarecido. Elas têm que querer participar da amostra. Então, por ser uma pesquisa que envolve seres humanos, este trabalho passou pela avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa. Ele foi aprovado dia 26 de setembro de 2021. Então, neste momento da gravação deste vídeo, da apresentação deste trabalho, ainda estamos começando a coleta de dados, para futuramente analisarmos os dados, discutirmos e possivelmente tirarmos uma conclusão destes dados. Entretanto, os resultados que nós esperamos para este trabalho é que ele permitirá esclarecer melhor a relação entre doença periodontal e parto prematuro, e como o pré-natal odontológico pode ser importante para controlar os possíveis efeitos deletérios dessa relação.
Aqui está a nossa bibliografia até o momento. Então, por hoje é isso. Muito obrigado pela sua atenção e uma boa mostra científica a todos. Muito obrigado pela apresentação. Lembro que questionamentos devem ser feitos diretamente aqui no chat. Se você está gostando deste formato, deixa seu like aí e compartilhe o link com os amigos. Bom, convidamos agora Mariana Souza Bueno para a sua apresentação. Boa tarde a todos. Me chamo Mariana Bueno, sou acadêmica do PPGAS e o trabalho hoje apresentado será sobre odontologia sustentável, estratégias adotadas na prática clínica e na formação acadêmica, com a orientadora a doutora Ana Emília e a coorientadora a doutora Lenita. Então, contextualizando a odontologia sustentável, as práticas odontológicas, elas podem gerar enormes impactos ao meio ambiente. No entanto, desde 2009, existe uma abordagem que combina tanto as práticas dentárias quanto de conservação ambiental, denominada odontologia verde, que visa agregar todos os valores sociais, o cuidado com a comunidade, envolvimento das partes interessadas, né? Benefícios econômicos, futuramente também desenvolver políticas públicas, liderança e conversão, né? Tudo isso visando que é uma odontologia mais eficaz, tecnológica e inovadora. Dos resíduos, então, gerados pelas atividades odontológicas, em torno de 80% é resíduo domiciliar. O restante dos 20%, eles são considerados materiais mais perigosos, né, por serem contagiosos, infecciosos, tóxicos ou químicos. Esses resíduos, eles compreendem uma diversidade de materiais, sendo infectantes, por exemplo, né, nas culturas dos agentes, resíduos contaminados com sangue, saliva, peças do corpo humano, enxerto ósseo, dentes e até mesmo a gase contaminada, né, com a própria saliva. Na totalidade, então, esses resíduos infectantes, eles representam a maioria, em torno de 15% total dos resíduos. Os pérfuro-cortantes, que a gente tem que guardar na caixinha amarela, eles representam 1%, radioativos 1% também, devido a toda essa parte da tecnologia desenvolvendo, né? Então, a parte do uso do raio-x digital, ele já diminui bastante esses percentuais. E os resíduos químicos em torno de 3% também. O objetivo do trabalho, então, é avaliar as estratégias de odontologia verde dessa parte da odontologia sustentável adotada na formação e na atuação profissional dos cirurgiões dentistas da Universidade do Planalto Catarinense. Os objetivos específicos, então, é caracterizar, né, o perfil sociodemográfico dos acadêmicos e profissionais da odontologia, descrever estratégias de gerenciamento de resíduos, uso de energia, água, materiais sustentáveis, entre outros, e levantar as estratégias, então, da odontologia verde, gerenciamento de resíduos, uso de energia, economia de água, materiais mais sustentáveis, entre outros. A metodologia, então, este será um estudo descritivo, transversal com abordagem quantitativa. A coleta de dados no campo, então, os participantes serão constituídos por estudantes de odontologia a partir da 5ª fase da Uniplac, até a 9ª, né, juntamente com os profissionais devidamente cadastrados na vigilância sanitária, como cirurgiões dentistas. Segundo o nosso planejamento, em 2021, então, após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética, será aplicado aos participantes questionários via Google Forms. E em 2022, né, também essa parte com as perguntas fechadas, então a gente vai avaliar o nível de conhecimento, como está sendo introduzida a parte sustentável e a parte da educação ambiental nos cursos da saúde, de odontologia, no caso, né, e também avaliar como que
eles lidam com essa parte do gerenciamento de água, de energia, de resíduos, como que está o nível de conhecimento, né? Entre outras práticas sustentáveis também. Os resultados esperados, então, após a coleta os dados serão analisados, né, por meio da estatística descritiva. Espera-se fazer um diagnóstico sobre a abordagem do tema e durante a graduação, a aplicação, né, nas práticas clínicas também. A sustentabilidade, ela é o caminho para o desenvolvimento tecnológico inovador. Por isso, o trabalho em si, ele se volta para essa abordagem. Obrigada pela atenção. Muito obrigado pela apresentação. Lembramos que questionamentos devem ser feitos diretamente aqui no chat. E se você está gostando desse formato, deixa seu like aí e compartilhe esse link com os amigos. Bom, convidamos agora para a apresentação Morgana Pereira Costa. Bem, boa noite a todos e a todas. Eu sou a professora Lília Aparecida Canã, orientadora da acadêmica do curso de odontologia Morgana Pereira Costa. Estou aqui para apresentar o trabalho Fatores ambientais e laborais na exposição de cirurgiões dentistas ao risco de adoecimento ocupacional. Este trabalho está sendo realizado com o apoio do Programa de Bolsas Universitárias do Governo do Estado de Santa Catarina, UniEdu. Apresentando então o contexto onde se insere essa pesquisa. A saúde e o bem-estar dos cirurgiões dentistas estão associados a uma ampla gama de fatores. Fatores de ordem pessoal, a carreira profissional, relacionamentos, o local de trabalho, entre outros. Em outras palavras, o trabalho do cirurgião dentista é marcado pela persistência e intensidade de agentes estressores associados ao seu contexto laboral. Há importantes questões ergonômicas envolvidas. Além das características e funções de cada pessoa, associadas a esforços e falhas em lidar com o estresse e suas consequências. Evidências recentes sugerem que a ansiedade dos dentistas em situações clínicas pode afetar a maneira como eles trabalham clinicamente e podem estar associados ao esgotamento e às tomadas de decisão. Outros achados da literatura evidenciam que a síndrome de burnout, doença mental e estresse relacionados ao trabalho representam um problema associado à profissão odontológica. Embora o ambiente de trabalho de cirurgião dentista, quando a gente pensa na problemática que envolve esse estudo, as demandas de tratamento estejam mudando ao longo do tempo, ainda não está claro quais são as percepções que estes profissionais têm a respeito de seu contexto laboral, sua saúde física e mental e os aspectos que podem promovê-las. O fato dessa profissão ser apontada na literatura como uma das mais vulneráveis a riscos ocupacionais devido às características peculiares da sua atuação profissional. Isto não se vincula somente a uma produção científica que fornece respostas consistentes a essa realidade. Todavia, encontra-se na literatura que a profissão se associa a baixa satisfação pessoal e, consequentemente, a queda de produtividade e da qualidade dos serviços prestados, gerando, assim, consequências negativas à qualidade de vida no trabalho destes profissionais. Parece ser inegável, portanto, que problemas associados ao bem-estar e ao contexto laboral de cirurgiões dentistas representam um grave e importante problema, uma vez que tal condição se converte em custos financeiros, afetivo-emocionais e custos físicos a estes profissionais. A relevância do estudo se concentra no fato de poder gerar algum tipo de impacto nos padrões de trabalho, na tomada de decisões, na escolha de procedimentos, no comprometimento, na qualidade de cuidado, na relação com os pacientes, entre outros aspectos. Afinal, os cirurgiões dentistas desempenham um papel central na gestão do cuidado oral. A pergunta de pesquisa formulada para o estudo, portanto, é:
Quais são os fatores ambientais e laborais que podem expor os cirurgiões dentistas ao risco de adoecimento ocupacional? E o objetivo geral, logicamente, é analisar os fatores ambientais e laborais que podem expor os cirurgiões dentistas ao risco de adoecimento ocupacional. Especificamente, se pretende descrever o perfil sociodemográfico e socioprofissional dos cirurgiões dentistas participantes, examinar aspectos relacionados ao contexto de trabalho destes profissionais, investigar indicadores de prazer e sofrimento no trabalho destes profissionais, identificar eventuais danos relacionados ao trabalho dos cirurgiões dentistas participantes e examinar eventuais dificuldades ou limitações relacionadas ao trabalho dos cirurgiões dentistas que aceitarem participar deste estudo. Em relação ao percurso metodológico, essa pesquisa será submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Uniplac via a Plataforma Brasil. Trata-se de uma pesquisa aplicada, de cunho quantitativo, descritiva e transversal. O acesso aos participantes se dará de maneira aleatória, não padronizada. Nós utilizaremos o método Snowball Sampling. Perspectiva-se a participação de no mínimo 100 cirurgiões dentistas. Os instrumentos a serem utilizados na coleta de dados são o questionário sociodemográfico e socioprofissional, a escala de avaliação do contexto de trabalho, a escala de avaliação dos indicadores de prazer e sofrimento no trabalho, a escala de avaliação de danos relacionados ao trabalho. Para se proceder à análise dos dados coletados, o estudo se valerá da estatística descritiva e inferencial. Ao final desse estudo, espera-se ampliar o conhecimento a respeito dos aspectos que fragilizam e que fortalecem os cirurgiões dentistas quanto à sua saúde ocupacional. Além disso, produzir conhecimento é sempre importante à humanidade. Assim, espera-se poder respaldar trabalhos científicos produzidos por acadêmicos e profissionais em suas trajetórias de pesquisa e em suas descobertas. Agradeço a atenção de todos e desejo uma excelente mostra científica a todos. Boa noite. Muito obrigado pela apresentação. Lembro a vocês que os questionamentos devem ser feitos diretamente aqui no chat. E se você está gostando desse formato de apresentação, deixa seu like aí e compartilhe o link com os amigos. Bom, convidamos agora para a apresentação Suelen Rodrigues e Laís Pessoa. Tá, boa noite a todos. Meu nome é Suelen Rodrigues Cação e a minha colega é Laísa Silva Pessoa. Nosso trabalho fala sobre maus tratos na infância e na adolescência, educar para prevenir. A nossa orientadora é Cláudia de Abreu Busatos e o nosso curso é Odontologia. Contextualização. Um dos grandes desafios da nossa atualidade é enfrentar a violência infantil e em adolescentes, no local onde que eles deveriam ser protegidos, que são nos seus lares. Tem muitos casos de exploração de trabalho infantil, escravidão, abandono, mutilação, ocorre de longa data, nos dias atuais. A notificação de maus tratos destaca-se como uma oportunidade de intervenção precoce, que vira a romper com situação de violência, minimizando as repercussões negativas do ato. Os maus tratos na infância e adolescência ainda estão em evidência pela alta incidência na população. Informar e orientar a população é fundamental para diminuir esse tipo de violência. O problema. Agora, na atualidade, a gente está convivendo com a pandemia de Covid-19. E, nesse momento, as crianças e adolescentes estão passando o maior tempo em casa, nos seus lares. E um dos objetivos do nosso trabalho é pesquisar se aumentou ou diminuiu o número de violência, de maus tratos às crianças. Então, esse é o principal problema, se aumentou ou não o número.
Objetivos. Tem como objetivo realizar uma revisão integrativa da literatura sobre o tema de maus tratos na infância e adolescência, direcionando a como fazer as suas identificações e formas de denúncia. Objetivos específicos. Seria verificar quais são as formas mais comuns de maus tratos contra crianças e adolescentes, de acordo com a literatura pesquisada, identificar características físicas e psicológicas em crianças e adolescentes que sofrem de maus tratos, descrever as formas de denúncia nesses casos de violência, tanto em crianças quanto em adolescentes, e elaborar um material educativo, que seria digital e impresso, que seria entregado para pessoas da nossa sociedade, acadêmicos de odonto, entre outros. Aí a metodologia. Será uma pesquisa bibliográfica do tipo descritiva, onde serão pesquisados textos científicos sobre o tema de maus tratos na infância e adolescência, em livros e artigos científicos completos, escritos em português, espanhol e inglês, a partir do ano de 2015 até outubro de 2021. Serão utilizadas como base de dados científicas o LILAC, que seria Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde, na Biblioteca Eletrônica Cielo, PubMed, que seriam publicações médicas, e BVS, que é a Biblioteca Virtual de Saúde. Para pesquisas dos textos científicos serão utilizadas as seguintes palavras-chave: maus tratos, infância, adolescência, notificação e diagnóstico. Após a identificação dos textos, será realizada uma leitura criteriosa a fim de selecionar os textos que são mais compatíveis com o nosso tema e farão parte dessa revisão de literatura. Após sistematizadas essas informações, será elaborado um material educativo sobre o tema. Os resultados esperados. Com esse trabalho, espera-se adquirir conhecimentos sobre o tema de maus tratos na infância e assim poder elaborar um material educativo que possa ser compartilhado com acadêmicos, profissionais e comunidade no geral, buscando, através dessa informação, diminuir esse tipo de violência que está sendo muito comum atualmente. Os casos aumentaram, como a Suelen falou, nessa época de pandemia. Então, a gente busca reduzir esses casos para que nossas crianças e adolescentes tenham uma qualidade de vida melhor. Diga não a todos os tipos de violência, e na infância, alguns vilões são reais, então fique atento e denuncie. Diz que sim. Muito obrigada pela atenção, e esse é o nosso tema. Muito obrigado aos acadêmicos pela sua apresentação. Lembro que questionamentos devem ser feitos diretamente aqui no chat. E se você está gostando desse formato de apresentação, deixe seu like aí e compartilhe o link com os amigos. Bom, convidamos agora para a apresentação Tayane Borges e a acadêmica Raíssa Gonzato. Olá a todos, eu me chamo Tayane Borges. E eu me chamo Raíssa Gonzato. Nós somos acadêmicas do curso de Odontologia da 8ª fase e vamos estar apresentando para vocês o nosso trabalho de conclusão de curso, orientado pelo professor Carlos Alberto de Rossi, e o tema do nosso trabalho são os efeitos da contração de polimerização em restaurações diretas com resinas compostas nanohíbridas em dentes posteriores. Nos dias atuais, a estética está sendo muito procurada, principalmente a estética dental. Hoje em dia, as pessoas querem retirar aquele amálgama e colocar resina para deixar o sorriso esteticamente mais harmônico, mais natural. E com isso, a odontologia moderna e tecnológica vem modificando as resinas compostas. Nós temos as resinas convencionais e a resina nanohíbrida, que é a melhor que existe no mercado odontológico, pois ela proporciona uma segurança e uma eficácia muito maior. No entanto, quando se é realizado as restaurações em resina, ocorre o processo de contração de polimerização, que acontece quando a resina é fotopolimerizada e
obtém uma aproximação das moléculas para permitir a formação das cadeias poliméricas. E com isso, gera a contração de polimerização. E esta contração pode estar ocasionando problemas indesejáveis durante o processo clínico, pós-operatória, através de sensibilidade, infiltração marginal, cáries recorrentes, além da durabilidade da resina. E o problema do nosso trabalho de curso é a contração de polimerização interfere clinicamente no resultado final de restaurações em dentes posteriores quando utiliza-se a resina nanohíbrida. E o nosso estudo, então, tem como objetivo investigar os efeitos das forças geradas na contração de polimerização de resinas compostas nanohíbridas e comparar resultados de forças geradas na contração de polimerização entre resina convencionais e nanohíbridas. Além do que já foi citado pela Tayane, também permite avaliar os problemas clínicos da resina composta nanohíbrida em dentes posteriores, juntamente com o efeito da contração de polimerização e os resultados clínicos, utilizando resina composta nanohíbrida em restaurações posteriores. O nosso projeto ele foi embasado principalmente em uma pesquisa bibliográfica qualitativa, buscando registros em plataformas como o PubMed, Cielo e Google Acadêmico, abordando o nosso tema chamado Efeito da contração de polimerização em restaurações diretas com resinas compostas, com resinas compostas nanohíbridas em dentes posteriores. A nossa revisão de literatura permitirá um melhor conhecimento com relação às forças de contração geradas durante a polimerização das resinas compostas nanohíbridas, empregando técnicas ou protocolos clínicos aprovados, conhecidos e também estudados, na busca de restaurações mais seguras e eficazes, com a diminuição dos efeitos negativos da contração de polimerização em dentes posteriores. Muito obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado ao acadêmico pela sua apresentação. Lembro que questionamentos devem ser feitos diretamente aqui no chat. E se você está gostando desse formato, deixe seu like aí e compartilhe o link com os amigos. Bom, convidamos agora para a apresentação os acadêmicos Vinícius Duarte e Lucas Arruda. Então, bom dia, meu nome é Vinícius Moraes Duarte, a gente fez o trabalho, eu e o Lucas Arruda fizemos o trabalho sobre protocolo em manutenção de prótese sobre implante. A gente cursa o 8º semestre de odontologia e o nosso orientador é o Fabrício Martins. Introdução. O nosso tema, protocolo em manutenção de prótese sobre implante, busca trazer informações sobre os cuidados necessários aos pacientes que foram submetidos a reabilitações orais com implantes dentários, sendo estes a manutenção adequada e o cuidado de higiene à prótese que foi instalada. Então, para falar sobre o nosso tema, a gente começa falando que o maior risco à doença periimplantar, a doença de pessoas que têm um implante, reside na suscetibilidade dos tecidos aos ciclos de infecção e inflamação. Também está associada à relação de causa e efeito entre o acúmulo de biofilme, devido à má higienização dos tecidos. O desenvolvimento de alterações inflamatórias periimplantares tem a semelhança a nível clínico das alterações inflamatórias periodontais, que seriam das pessoas que ainda não tiveram na colocação do implante, né? Ainda tem o dente natural. As principais doenças relacionadas ao tecido periimplantar são as mucosites e as periimplantites, que a gente vai citar os conceitos depois. Alguns dos nossos outros objetivos são evidenciar e conscientizar sobre as consequências da má higienização e não manutenção periódica dos implantes e próteses dentárias. A gente também pretende orientar sobre a importância dessa manutenção periódica da prótese sobre um implante, orientar a importância da higienização correta
da prótese sobre o implante e orientar sobre a reabilitação da prótese sobre implante para pacientes com suscetibilidade a perimplantites ou já acometidos pela doença para que não percam todo o trabalho que já foi feito. Então, aqui as principais doenças. A mucosite. Ela é um processo inflamatório reversível que afeta os tecidos moles ao redor dos implantes, em função ou não, e, como mais importante, ela não tem a perda óssea ainda. Ela clinicamente apresenta um aumento do volume do tecido gengival, sensibilidade e sangramento quando a gente vai fazer a sondagem, que é uma instrumentação para ver quanto que está ainda de tecido ósseo remanescente, o nível clínico de inserção dele. E a periimplantite, que seria o processo inflamatório, onde há a presença de perda óssea. Então, já é um estado mais grave, onde esse tecido já perde um pouco de remanescente e pode ocorrer edema, sangramento, supuração, alto índice de biofilme, né, de placa, e em casos avançados até mesmo uma já mobilidade dental. Então, há um maior risco de ter a perda do elemento. O problema é que muitas vezes esses pacientes que possuem esse tipo de prótese sobre um implante, eles já têm a suscetibilidade a doenças periodontais, que foi com certeza o que levou à perda dos dentes naturais. Daí, por este motivo, eles devem ter a higienização e a manutenção muito bem feitas, como forma de prevenção. Mas, na grande maioria, os pacientes não retornam ao dentista na frequência correta, acabam se descuidando em alguns momentos e favorecem o aparecimento das doenças periimplantares. Daí, quando o paciente chega no nosso consultório, ele já chega geralmente no estado que é praticamente irreversível. Chegou no nível de mobilidade ali que deu, a prótese já deu a perda óssea, perdeu a estrutura do implante, a prótese fica com mobilidade e aí tem que retirar os implantes, fazer enxerto ósseo e replanejar tudo de novo, do zero. Então, a terapia de manutenção sobre o implante. A gente vai falar aqui um pouco que o sucesso e a longevidade dos implantes está diretamente relacionado aos profissionais, aos cuidados dos profissionais adequados. Então, o profissional ele tem que saber o que está fazendo ali na hora de passar as informações e também passar as informações de higienização ao paciente. E depois que passado as orientações, a cooperação do paciente também é de extrema importância, porque não adianta nada a gente fazer um trabalho bem feito, passar as informações para ele e a partir disso ele não cuidar mais. Vai acometer a doença, vai acometer a perda óssea do mesmo jeito. Então, é necessário ser feito para cada paciente planos individualizados, porque a gente deve conhecer o que esse paciente, qual que é a dieta do paciente, qual que é a condição sistêmica dele, se tem alguma doença ou não. Então, para cada paciente, a gente tem que ter um planejamento individualizado. E com a terapia de manutenção, com rechamadas regulares. Então, a gente tem que estar sempre buscando trazer o paciente de novo, para a gente ver como que está, se já teve alguma perca ou se está tudo certo. E sempre monitorando, né? Sempre monitorando o tecido ali e também a prótese em cima, se ela está bem adaptada, se ela não teve nenhuma alteração. A nossa metodologia baseia-se numa revisão de literatura sobre o tema protocolo de manutenção de prótese sobre um implante. Então, as revisões de literaturas de alguns artigos que a gente buscou dizem, né, que Casado et al. De 2013, em seus estudos, relatou que as doenças periimplantares são classificadas de acordo com a abrangência nos tecidos que circulam o implante. Elas dependem de como que está aquele tecido para a gente avaliar qual que é o nível da doença periimplantar. Conceição e Silva, de 2018, afirmaram que os implantes acometidos por periimplantite têm apenas alternativas de tratamento, que inclui a remoção da causa, promovendo a desintoxicação da superfície do implante, estabilização da perda óssea e até mesmo a tentativa de uma nova formação óssea na área infectada através de enxertos, utilizando um biomaterial. Serbasi, em 2010, em contrapartida, indicou que mostram dificuldade no tratamento dessa doença periimplantar, que requer a remoção da restauração implante suportada, no período em que o tecido irá passar pelo processo de reparo, regeneração do defeito ósseo, que leva em média de 4 a 6 meses. Então, nesse caso, é quando já tem um nível
de perda bem grande, tem que remover a prótese e esperar de 4 a 6 meses para que se regenere naturalmente o osso. E Romeiro et al. 2010 relatou que a correta adaptação do implante ao tecido gengival sugere um menor índice de reabsorção óssea e, consequentemente, maior longevidade baseada na ósseo-integração. Então, quanto maior a quantidade de osso, mais firme fica o implante e menor a possibilidade de ocorrer a perda dessa prótese. Grelman e Zanata, em 2014, o artigo, afirmaram que apesar de não ser possível determinar com certeza se o sangramento presente durante a sondagem em implantes ósseo-integrados seja sinal de doença perimplantar, a literatura estabelece um valor de sondagem para os tecidos ao redor do implante considerados saudáveis, aproximadamente 3 milímetros, em todas as faces. Então, quando a gente sonda ali, tem 3 milímetros, está num nível clínico normal, mas passou dessa quantidade, a gente já pode considerar que é um caso a ser avaliado e tratado. Gomes et al., em 2018, recomendou em seus relatos que a higienização representa um fator imprescindível para que se obtenha sucesso dos implantes ósseo-integrados, podendo ser realizada de diversas maneiras e utilizando uma variedade de dispositivos. Então, que nem tem a sonda especial para implante, o que o cirurgião dentista puder usar para avaliar e acompanhar esse procedimento, é recomendado que use de todos os instrumentos que ele tem disponível para isso, para ter o diagnóstico mais adequado. Jankowski et al., em 2012, afirmou que a longevidade dos implantes dentários é diretamente dependente da higienização e preservação das próteses e implantes suportadas, implicando em responsabilidade tanto para o paciente quanto para o cirurgião, que é aquilo que o Vinícius falou, que se o dentista faz uma prótese bem feitinha, tudo certo, e o paciente não higienizar, não retornar no tempo indicado, tudo indica que essa prótese aí não vai ter uma longevidade. Santiago e Júnior et al., em 2013, indicaram a manutenção das próteses e implantes suportados, pois é essencial para o sucesso dos implantes ósseo-integráveis. Então, não só a manutenção ali do tecido para o implante, a manutenção das próteses, né, é de extrema importância. Von Art et al., em 2012, afirmou que o sucesso de um implante está diretamente associado à técnica cirúrgica, à estabilidade primária e à ausência da contaminação bacteriana do implante. Então, um pouco de biossegurança, a gente tem que tomar todos os cuidados com o implante, é um tecido estéreo ali que vai ser colocado, então a gente tem que tomar todos os cuidados para não trazer nenhuma contaminação na hora da técnica cirúrgica, né? Então, isso é outro fator para o sucesso de um trabalho de implante. Os resultados esperados. O resultado esperado é que os portadores de prótese ou implante se conscientizem e sigam a execução da manutenção para o processo do conjunto implante-prótese a médio e longo prazo. A manutenção exerce relevante função no diagnóstico precoce e na prevenção de patologias periimplantares e nos ajuda a detectar problemas nas próteses e componentes protéticos. A gente pode ver ali que, basicamente, todos os autores frisam que a higienização é o processo mais fundamental para que tenha uma longevidade nessa prótese. Então, eles batem na mesma tecla que o paciente e o dentista têm que estar junto, acompanhando, manutenção periódica, se necessário, remover a prótese para o cirurgião dentista limpar nas áreas que o paciente não consegue, e seguindo tudo isso à risca, você vai ter uma prótese implante suportada por muito tempo. Então, aqui seriam as referências bibliográficas que utilizamos para fazer o trabalho. Gostaria de agradecer a oportunidade e a todos que estão assistindo. Muito obrigado às acadêmicas pela apresentação. Lembro que questionamentos devem ser feitos diretamente aqui no chat. E se você está gostando desta apresentação, deixe seu like aí e compartilhe o link com os amigos. Bom, convido agora para a apresentação o acadêmico Vitor Hugo Floriani. Então, aqui está meu trabalho sobre a prevalência dos efeitos colaterais da quimioterapia e da radioterapia na cavidade bucal. Meu nome é Victor, meu orientador foi o professor Lauro Lins e o curso de odontologia.
O número de tumores tem cada vez mais crescido na população, quer seja porque a alimentação das pessoas mudou, sendo cada vez mais à base de fast foods e comidas prontas congeladas, alterando a forma em que o organismo reage, quer seja porque a medicina avança cada vez mais e consegue dar diagnósticos mais precisos e mais rápidos do que antigamente. Os tumores podem ser benignos ou malignos, sendo este último conhecido popularmente como câncer, e o câncer, segundo o dicionário de português, é uma doença caracterizada pela multiplicação celular incontrolável e contínua, que normalmente afeta os tecidos, criando metástases, podendo se espalhar pelo organismo. Tratamentos para o câncer podem ser a quimioterapia, a radioterapia e até a cirurgia. Esses tratamentos podem provocar efeitos colaterais que variam de paciente para paciente, dependendo de múltiplos fatores, e podem ser diferentes quanto à intensidade e duração. Alguns pacientes podem apresentar efeitos colaterais mais severos, outros mais leves, ou mesmo não apresentar qualquer efeito colateral. É necessário, portanto, conhecer esses efeitos colaterais, saber quais ocorrem com mais recorrência e saber tratá-los. A proposição desse trabalho foi realizar uma revisão de literatura, observando o aparecimento de fatores negativos após o início do tratamento oncológico, avaliando a prevalência dos efeitos colaterais na cavidade bucal em pacientes submetidos à quimio e à radioterapia. As complicações orais do câncer estão entre as mais devastadoras a curto e a longo prazo por afetarem o ser humano nas suas atividades mais básicas, como na fala e alimentação. O cirurgião dentista apresenta um papel importante na equipe interdisciplinar que realiza os tratamentos de câncer. As manifestações orais dos efeitos colaterais ocasionados pelos processos terapêuticos, sejam eles a quimio, a radioterapia ou transplantes de medula óssea, hormonioterapia, cirurgia ou outras terapias coadjuvantes, podem afetar a maneira importante a saúde oral e sistêmica dos pacientes. A adoção de protocolos é essencial para amenizar os malefícios identificados durante a quimioterapia e a radioterapia, retardando possíveis danos orais e promovendo uma melhor qualidade de vida durante o tratamento oncológico. Segundo Mendonça e outros autores, afirmam que o câncer em geral tem apresentado em alta incidência no decorrer dos anos. O seu tratamento consiste em inibir a proliferação excessiva das células neoplásicas, podendo incluir a cirurgia, quimioterapia e a radioterapia. Esses dois últimos métodos acarretam efeitos colaterais, vários deles na cavidade bucal. Segundo o estudo, é importante ressaltar que a irradiação provoca alterações bucais apenas quando atingem a região de cabeça e pescoço. Dentre elas se destacam a mucosite, a xerostomia, a neurotoxicidade, hipogeusia, que é a redução do paladar, trismo muscular, a osteoradionecrose, sangramento gengival, candidíase, herpes labial, quelite angular. Portanto, não só o câncer bucal afeta a boca, mas também a terapia dos diversos tipos de câncer. É importante ressaltar a importância da participação do cirurgião dentista numa equipe multidisciplinar para prevenir, diagnosticar e controlar e tratar os efeitos colaterais na boca. Dessa forma, pode-se oferecer uma qualidade de vida e aumentar as possibilidades de sucesso do tratamento, não só através do uso de medicamentos, mas também por meio da motivação do paciente, aprimorando suas habilidades para a higienização e os cuidados com a saúde bucal. Observa-se que não há protocolo padrão para o controle dessas complicações bucais, pela variedade de métodos e substâncias estudados e pesquisados para este fim. Então, com a elucidação da relação entre as complicações orais e os tratamentos antineoplásicos, torna-se simples destacar quais as complicações são as mais frequentes. Paiva, entre outros autores, afirma que é comum o desenvolvimento de complicações orais agudas ou até mesmo tardias nos pacientes oncológicos submetidos à quimio e à radioterapia. Esses distúrbios se devem ao fato de que essas terapias antineoplásicas não são capazes de destruir células tumorais sem lesionar células saudáveis do corpo. Machado e outros autores afirmam que a mucosite é a manifestação bucal mais frequente em crianças submetidas à terapia antineoplásica, e outras alterações importantes seriam a osteoradionecrose, a cárie de radiação e a doença periodontal. Para Espanhol, entre outros autores, que analisou sexo e idade, a mucosite também foi a manifestação mais incidente, tanto para homens quanto para mulheres.
e também em todas as faixas etárias analisadas. Aqui temos a mucosite, que é uma inflamação da parte interna da boca e da garganta, que pode levar a úlceras dolorosas e feridas nessas regiões, que ocorre em 40% das pessoas que recebem a quimioterapia. Xerostomia, sensação crônica de boca seca, que ocorre principalmente em pacientes com hipofunção da glândula salivar, reduzindo o fluxo salivar ou alterações bioquímicas salivares, que podem ser provocadas por medicação induzida, que seria a radioterapia de cabeça e pescoço, e algumas condições sistêmicas que causam outras complicações. Além da mucosite e da xerostomia, as infecções fúngicas e virais, como a candidíase e a herpes, também são presentes dentro das complicações causadas pela quimio ou radioterapia. Temos uma foto da candidíase e da herpes. A área de radiação também se dá pela ação direta dos raios ionizantes do esmalte dentário e da dentina, gerando perda de minerais nos dentes. O esmalte é a parte mais externa do dente, em bocas saudáveis, podendo ser de branco a amarelado. Aqui temos uma foto da carga de radiação. E a conclusão do trabalho, através da revisão bibliográfica, foi possível identificar quais complicações orais mais ocorrem em decorrência de tratamentos antineoplásicos, como quimioterapia e radioterapia, e a complicação mais prevalente são a mucosite e a xerostomia, seguidas de infecções fúngicas e virais como a candidíase e a herpes, respectivamente. Ainda entre os efeitos colaterais mais prevalentes estão a osteoradionecrose e a cardiorradiação. Complicações que aparecem com menos frequência são irritações, lesões afetosas, hipogeusia e disgeusia, trismo e neurotoxicidade. É de extrema importância que o cirurgião dentista esteja incluído nas equipes oncológicas multidisciplinares para que possa contribuir de forma a evitar algumas dessas complicações através de tratamentos profiláticos e no diagnóstico precoce quando os efeitos colaterais não puderem ser evitados. O cirurgião dentista pode elaborar um plano de tratamento adequado às necessidades de cada indivíduo, prevenindo ou atenuando a incidência de complicações orais decorrentes da terapia antineoplásica, tendo em vista que prevenindo e controlando os sintomas estará melhorando a qualidade de vida do paciente. O interesse em controlar essa toxicidade tem resultado em importantes avanços no tratamento oncológico. Para além da revisão de literatura, sugere-se estudos em campo, observando a prevalência e a forma de tratamento utilizados em cada hospital, como, por exemplo, a Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia, a UNACOM, inserida no Hospital Teresa Ramos, em Lages. Aqui estão as referências. E esse foi meu trabalho. Muito obrigado e até mais. Então, nosso trabalho, ele fala sobre o bruxismo em crianças e adolescentes e sua influência na qualidade de vida. Eu sou a Júlia e a Maria Eduarda. O presente estudo tem como objetivo avaliar o bruxismo em crianças e adolescentes, bem como seu conceito, sua causa, incidência e forma com que pode afetar na vida dos mesmos, sendo um estudo de revisão bibliográfica com base em 20 artigos já publicados entre os anos de 2010 e 2020, onde a população inclui apenas crianças e adolescentes. Para o estudo, foram selecionados artigos pelo critério de inclusão de acordo com a Associação do Bruxismo em relação a crianças e adolescentes, e uma breve discussão sobre o conceito e definição, bem como a sua prevalência, possibilidades terapêuticas e questões psicológicas associadas, de forma a avaliar sua relação com a influência na qualidade de vida dos mesmos. Foram definidos os critérios de exclusão por outros grupos que não fossem crianças e adolescentes, e outras questões, como quando não citado sua influência na qualidade de vida, características psicológicas e fatores associados. O problema. O bruxismo pode alterar de forma negativa a qualidade de vida em crianças e adolescentes? Então, ele é uma desordem funcional, ou um hábito parafuncional, involuntário dos músculos mastigatórios, caracterizada por ranger ou apertar os dentes. Pode ser de dois tipos, o bruxismo do sono ou da vigília.
A condição não é uma doença, porém, quando exacerbada, pode ocasionar desequilíbrio e alterações das estruturas orofaciais, causando consequências irreversíveis ao sistema mastigatório. Dessa forma, surge a necessidade de se obter terapêuticas efetivas e seguras para o controle e o manejo do paciente bruxômano. As alternativas de tratamento variam desde terapêuticas orodentais e farmacológicas até técnicas comportamentais cognitivas. Essa parafunção de etiologia complexa e multifatorial tem como fatores desencadeadores o estresse emocional e a ansiedade, relacionando com o sistema nervoso. É um desafio determinar a sua causa, porém de muita importância para a eliminação do mesmo, e não ocorrer danos aos tecidos dentários, como os desgastes nos dentes. Simões e Bittar investigaram a ocorrência do bruxismo na primeira infância, relacionando os fatores associados relativos aos hábitos orais, aspectos da motricidade, orofacial e funções de mastigação, respiração e deglutição. Os fatores funcionais estruturais e psicológicos podem estar envolvidos com a presença do bruxismo. Concluiu elevada ocorrência de bruxismo em importantes aspectos apresentaram-se associados a esse distúrbio, fatores que justificam o desenvolvimento de ações fonoaudiológicas junto às crianças, famílias e instituições. Associando o estresse ao bruxismo, Fulgêncio fez um estudo onde viu a incidência do bruxismo em escolares que sofriam bullying, comprovando a ligação entre eles. O bruxismo na odontopediatria pode apresentar períodos alternados de remissão e recidiva, necessitando de uma extensa avaliação para um correto manejo. Costa, a fim de analisar os impactos na qualidade de vida do portador de bruxismo, observou que crianças com sono agitado apresentaram maiores episódios de bruxismo. Logo, o hábito parafuncional tem impacto direto na qualidade de vida não só da própria criança, como também dos familiares mais próximos, além de ser considerado importante fator de risco para disfunções temporomandibulares. Com os resultados expostos, conclui-se que o bruxismo pode afetar negativamente na vida da criança e do adolescente, principalmente nos domínios, limitações funcionais e alterações no bem-estar social, havendo evidências significativas de uma associação entre estresse, ansiedade e fator psicológico, com o bruxismo infantil. Assim, a escolha terapêutica deve ser pautada em evidências científicas e no bom senso clínico, objetivando uma melhora na qualidade de vida do paciente bruxômano. Que são as referências bibliográficas. E é isso. Boa noite, pessoal. Meu nome é Lara e eu vou apresentar o título do meu TC junto com a Flávia Schlemper. Avaliação dietética e seus efeitos deletérios em pacientes com erosão dentária. O nosso orientador é o Christopher Corbellini, professor de odontologia de dentística da Uniplac. Então, qual é o conceito da erosão dentária? A perda de tecido dentário podendo ser causado por processos químicos, sem envolvimento direto de bactérias, que podem ter origem intrínseca, extrínseca ou idiopática. É considerado uma patologia destrutiva, de processo lento, progressivo e reversível do tecido dental duro, sendo de origem multifatorial. Ainda sobre a etiologia, ela pode ser dada pela ingestão de medicamentos, pela dieta, pelos alimentos que você costuma comer, doenças que provocam regurgitação do suco gástrico ou diminuição do fluxo salivar. A saliva tem um efeito tampão. O que acontece? Quando o pH ele abaixa, o efeito tampão da saliva tem o poder de remineralizar aquele tecido que está sendo desgastado por causa do ácido. Desordens somáticas, períodos de gravidez, alcoolismo, anorexia. A perda não cariosa de tecido dental é um processo fisiológico que ocorre durante toda a vida. Porém, pode ser considerada patológica, quando o grau dessa destruição torna-se excessivo,
causando problemas funcionais ou estéticos, podendo ocasionar sensibilidade para o paciente. Então, o que é erosão extrínseca? Resulta de ácidos exógenos. Comidas, bebidas, especialmente frutas, suco de frutas e refrigerantes podem conter uma variedade de ácidos danosos ao dente. E a erosão intrínseca? Ela resulta de ácidos endógenos, ou seja, que nosso corpo produz. É o retorno do ácido gástrico em razão do refluxo voluntário ou involuntário. Erosão idiopática, quando o diagnóstico não se faz possível por meio de exames clínicos ou da anamnese. Como a gente pode dar o diagnóstico de uma erosão? Ao exame clínico, as lesões de erosão apresentam-se comumente como um aspecto superficial fosco. O processo erosivo dificilmente se limita à região cervical dos dentes, envolvendo várias outras superfícies. Quando a erosão dental acomete dentes restaurados, as restaurações tornam-se salientes, projetando-se acima da superfície dental. Para se chegar ao diagnóstico clínico, é preciso preencher a ficha de anamnese, a qual deve conter informações sobre os hábitos alimentares, higiene, saúde bucal, bem como o estilo de vida, em conjunto com a análise clínica dos tecidos dentais duros. O tratamento. A prevenção da erosão pode ser instituída de duas maneiras: pelo enfraquecimento do potencial erosivo dos ácidos ou pelo aumento na resistência dos dentes. Quando a erosão dentária está relacionada a hábitos alimentares, é preciso orientar o paciente quanto à diminuição da ingestão de alimentos e bebidas ácidas e cítricas. A utilização de bochechos com flúor e dentifrícios fluoretados tem sido relatada como um método preventivo, uma vez que o flúor aumenta a resistência do esmalte e a dissolução provocada pelos ácidos. A escovação dental logo após o os dentes com ácido deve ser evitada pelo menos 30 minutos após a ingestão dos alimentos, a fim de possibilitar o contato da saliva, efeito tampão, para neutralização do pH do ambiente bucal. Para pacientes com baixo fluxo salivar e consequente diminuição da efetividade da lubrificação e capacidade de tampão, pode ser indicado o uso de saliva artificial. Ainda deve-se instruir o paciente a utilizar escova com cerdas macias e dentifrício fluoretado, não abrasivo. Ainda sobre o tratamento, como os materiais restauradores, podemos utilizar a resina composta, o ionômero de vidro, facetas de porcelana ou resina composta. Em caso de perda severa de estrutura dental, a confecção de coroas totais. Quando a vitalidade pulpar for comprometida, devemos realizar o tratamento endodôntico antes do procedimento restaurador. A reabilitação tem como função restabelecer a forma, a função, a estética e fonética, promovendo o conforto ao paciente e facilitando a higiene bucal. Por isso é muito importante a gente dar todas as orientações enquanto a gente está com o paciente no nosso consultório, porque muitas vezes eles não têm muito conhecimento sobre tudo que isso pode causar. Assim, é de extrema importância o tratamento da causa da erosão dental, muitas vezes com acompanhamento multiprofissional do caso, porque pode envolver cirurgiões dentistas, médicos, nutricionistas e psicólogos. E como podemos prevenir a erosão dos dentes e das restaurações? Evitando ou diminuindo o consumo de bebidas e alimentos ácidos, evitar que fiquem muito tempo na boca, ingerir com auxílio de canudos, investir em alimentação rica em fibras, cálcio e vitaminas. Devemos ficar atentos aos primeiros sinais da erosão, como os dentes mais amarelados, alteração de forma, aumento da sensibilidade, perda do brilho e anatomia das restaurações. Manter uma boa higiene oral, evitar escovar os dentes imediatamente após o consumo de alimentos ou bebidas ácidas, como também após o quadro de refluxo para não desgastar o esmalte. Investir em produtos que promovam uma maior proteção, como cremes dentais contendo flúor e bochechos. Visitas periódicas ao dentista para estabelecimento de medidas conservadoras, controle e tratamento. Essa foi a nossa apresentação. Muito obrigada e boa noite. Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai apresentar o nosso trabalho,
que é sobre a eficácia da toxina botulínica no uso estético e terapêutico. As acadêmicas é a Larissa Carvalho dos Santos e eu, a Rafaela Pereira D'Agostino. O nosso professor orientador é o professor Lauro Henrique Lins e o nosso curso é odontologia. Então, o tratamento com a toxina botulínica moderna foi iniciado por Alan Scott no início da década de 1970, quando o sorotipo do tipo A foram desenvolvidas e fabricadas no Reino Unido, Alemanha e China, enquanto uma toxina terapêutica do tipo B foi preparada nos Estados Unidos. Hoje em dia, a toxina ela tem sido utilizada para tratar uma grande variedade de condições associadas, como hiperatividade muscular, hipersecreções glandulares e dor. A toxina botulínica é um agente biológico formado naturalmente pelos agentes bacterianos anaeróbicos gram-positivos, os quais, quando entram em contato com os músculos da face, passam a ter a comunicação direta com as terminações nervosas, causando a imobilização dos canais onde possuem cálcio, inibindo a passagem da acetilcolina e, por resultado desse efeito biológico, promove o repouso ou paralisação do músculo-alvo de forma passageira. O uso estético da toxina botulínica possui bastante eficácia, tanto no início como ao longo do tempo. Caso contrário, as indicações do uso não sendo seguidas poderá trazer as seguintes complicações, sendo elas a síndrome do olho seco, que é uma vermelhidão, coceira e ardência, o estrabismo, que é o desequilíbrio do músculo dos olhos, a rouquidão, que é uma alteração de voz, sendo ela aguda ou crônica, a disfagia, que é a dificuldade para engolir, a fraqueza no pescoço, a diplopia, que é uma visão dupla, sendo replicada para cima ou para baixo, a a pseudoaneurisma superficial da artéria temporal, que é um traumatismo craniano fechado. A toxina botulínica tem eficácia em tratamentos terapêuticos em algumas síndromes dolorosas. Tem como objetivo analisar a eficácia do uso da toxina botulínica na estética e como terapêutica, revisando o histórico, propriedades farmacológicas e suas aplicações no tratamento terapêutico, compreendendo a eficiência no uso da estética. A metodologia dessa pesquisa realizou-se por meio de revisão bibliográfica no ano de 2020. A consulta sobre o assunto contará com os documentos presentes em serviços online disponíveis, como as bases de dados na Cielo e BBO. Com essa pesquisa, pretende-se conhecer de que forma se dá o uso da toxina botulínica no tratamento estético, assim como no tratamento terapêutico. Pretendendo-se ainda que com a publicação dos resultados dessa pesquisa em periódicos, abre um leque para pesquisas exploratórias e quantitativas. Sendo assim, será possível comprovar a importância da eficácia da toxina botulínica no tratamento terapêutico na odontologia. Aí, ali embaixo, ficou algumas palavras-chave para a pesquisa do nosso trabalho, que seria a eficácia, toxina botulínica, estético e terapêutico. Agradecemos pela atenção de todos, espero que tenham gostado. Boa tarde.